Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O torcedor do Grêmio está se agarrando a Denis Abraão como quem se agarra a uma tábua de salvação. Eu pude observar isso já desde a entrevista, a primeira entrevista dele na semana passada, a enorme repercussão positiva que ela teve, muito melhor ainda a entrevista que ele deu logo depois da vitória contra o Juventude, mas acima de tudo me chamou a atenção, e aqui quero fazer referência e dar parabéns ao meu querido amigo César Cidade Dias, que fez uma entrevista sensacional com o Denis Abraão na noite da quarta-feira no seu canal, e ali outra vez pude constatar toda a identificação que há entre o torcedor gremista e o novo vice-presidente de futebol. Vários comentários, centenas de comentários postados enquanto a live transcorria e, olha, não diria 100%, mas muito próximo disso, a aprovação absoluta do Denis Abraão, com frases como o Denis emociona, melhor coisa que aconteceu com o Grêmio esse ano, nossa salvação, um cara espetacular, era o que o Grêmio precisava. Esse é mais ou menos um resumo do pensamento dos torcedores do Grêmio. Bom, evidentemente que há um pensamento mágico nessa hora, né? O torcedor está apavorado, está assustado e tudo que ele queria era alguém com voz forte dentro do vestiário, alguém com uma biografia vencedora que passasse a energia que os jogadores estavam precisando. O torcedor só queria essa figura dentro do vestiário e o Denis está representando, personificando tudo isso. Mas não é possível no futebol que a gente fique apenas com o pensamento mágico. É preciso também que a gente observe as ações práticas que são feitas, as medidas que são tomadas no sentido de fazer que não seja apenas uma coisa momentânea, uma coisa ocasional, aquela coisa da arrancada assim, e que depois acabe caindo no lugar comum. E é disso que eu quero tratar aqui nesse vídeo, porque uma das respostas, entre tantas as respostas dadas pelo Denis, me chamou a atenção no aspecto positivo. O próprio Denis foi o primeiro a dizer, durante a entrevista, nem foi perguntado, que a respeito, foi o primeiro a falar a respeito desse discurso de empolgação. Ele deixou muito claro, olha, não é só o discurso. Eu não falo com os jogadores, por exemplo, dessa forma que eu falo nas entrevistas. Palavras do Denis Abraão. Eu tenho conversas reservadas com os jogadores e passo para cada eles a necessidade que eu sinto de cada um se doar um pouco mais. Então uma coisa é o discurso, outra é a ação dentro do vestiário, e essa é uma ação muito profissional, no sentido de mobilizar os jogadores. Aí está, portanto, a primeira diferença, a coisa que sai do pensamento mágico, não é só aquela empolgação. Outra, e aí o mais importante do que disse o Denis, é um trabalho que está sendo executado e acho que dará bons frutos ao longo dessa semana pelo técnico Wagner Mancini. Porque essa é verdade, porque se é verdade que o Grêmio ganhou do Juventude, também é verdade que correu riscos no final da partida, sofreu 2 gols, e essas questões foram amplamente debatidas já poucas horas depois do jogo, quando o vídeo foi apresentado para os jogadores e cada um dos erros foi detidamente analisado para que não voltem a ocorrer nas próximas partidas. Ou seja, ninguém se iludiu com o que aconteceu domingo passado. Todo mundo sabe, e o Denis é o primeiro a falar isso, que o time está devendo, está ainda numa situação extremamente complicada e por isso trabalha. E aí saímos cada vez mais do pensamento mágico para o trabalho. O Grêmio está trabalhando bastante e é por isso que eu acredito que alguma coisa que não tenha acontecido na época do Felipão possa acontecer agora. Porque é importante dizer que o Mancini é um técnico que amadureceu muito nos últimos anos. Esse é o primeiro aspecto da entrevista sensacional do Denis para o César. O outro aspecto, e esse está na cabeça também do torcedor, é a possibilidade dele ser o futuro presidente do Grêmio. A pergunta foi feita para o César e ele disse, olha, qual gremista, ele e o Denis, qual gremista não tem o sonho de ser o presidente do clube? Mas eu não estou pronto. Não tenho condições nesse momento. Não tenho as mínimas condições, disse o Denis. Eu preciso trabalhar. As minhas empresas precisam de mim. Mas a gente sabe que as coisas mudam muito rapidamente no futebol. O sucesso, caso venha acontecer realmente dentro do campo, vai se transformar numa onda tão forte que eu não descarto que o Denis possa realmente ser indicado pelo Romildo Pouzan Júnior.
Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!